auto-organização e poder dos trabalhadores. Eu sou o André Boff e esse é o canal do Trans e Revolta. Antes de começar, eu queria chamar vocês todos aqui a não apenas curtir, compartilhar, divulgar o canal. Se for no Instagram, acionar a etiquetinha para salvar o vídeo, enviar para alguém que você acha que pode gostar do vídeo. Queria agradecer muito a audiência de todos vocês, isso tem ajudado bastante a gente. Somos um canal que está começando, mas que já estamos começando a ter projetos mais variados, porque estamos conseguindo chegar em mais pessoas, que veem a importância de ideias de consciência de classe e revolucionárias chegarem a muitos e muitos mais trabalhadores, porque acreditam num novo mundo possível. Um novo mundo é possível. Essa frase, alvo de uma enxurrada ideológica sofrida pelos trabalhadores nos últimos anos, principalmente após o fim da União Soviética e durante a ressaca da restauração capitalista, resume o combate, mais ou menos consciente, dos explorados nos últimos quase 200 anos. Em A Ideologia Alemã, Marx faz a diferenciação entre, digamos, dois estados de consciência pelos quais os trabalhadores, como classe explorada, passam em seu desenvolvimento. Uma classe em si diz respeito às condições dos trabalhadores que compartilham um mesmo lugar na estrutura da produção capitalista, ou seja, tem um papel em relação aos meios de produção e na forma como as coisas são produzidas na sociedade. Nessa situação, vemos uma classe que simplesmente está sujeita à exploração da sua força de trabalho pela classe dominante, sem clareza da sua condição de explorada e da essência da sociedade capitalista. Uma classe para si, no entanto, diz respeito a um momento em que os trabalhadores amadurecem a ponto de entenderem a essência da sociedade capitalista e o seu caráter explorador, buscando assim lutar pelos seus próprios interesses de classe, ou seja, contra a exploração do trabalho. De que maneira, historicamente, se deu e se buscou avançar nesse sentido, vai ser o tema para outro vídeo que nós vamos fazer abordando os temas da alienação e consciência de classe. O central dessa ideia é que foi em base a essa busca por consciência de classe, fundamental para a ação revolucionária, que vão se dar os primeiros apontamentos do marxismo sobre como se avançar na transformação revolucionária da sociedade. Após as experiências da Primavera dos Povos em 1848 e mesmo nas formulações iniciais do Manifesto Comunista, Marx chega à conclusão de que, para reprimir os exploradores e para que os explorados atuem nas tarefas da organização socialista da economia, eles necessitariam de um poder de Estado. Como já vimos em outro vídeo, aqui linkado, para a tradição marxista, o Estado é nada mais do que a máquina de repressão de uma classe dominante contra as classes exploradas. Os trabalhadores, então, pelo lugar que ocupam na produção, pelas condições da sua existência, são a única classe capaz de unir todos os explorados e oprimidos numa luta contra a dominação burguesa. No entanto, quando escreve o manifesto, a questão de pelo que substituir a máquina do Estado não era uma coisa clara ainda para Marx. O próprio manifesto fala em termos muito abstratos, como a classe trabalhadora como classe dominante ou a conquista da democracia. Marx e Engels esperavam ainda que essa fosse uma questão resolvida pelo desenrolar prático da história do movimento de massas. É apenas com a experiência da Comuna de Paris, em 1871, que Marx e Engels vão observar as formas concretas de um poder dos trabalhadores, de uma república proletária. E o que foi a Comuna de Paris? Ela pode ser considerada o primeiro governo operário, ou seja, a primeira forma concreta de ditadura do proletariado. Ela se desenvolve em meio aos acontecimentos da Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Em meio a uma cidade de Paris sitiada pela Prússia, após a derrota do exército imperial de Napoleão III na cidade de Sedan, a população trabalhadora de Paris se levanta. Com isso, o Império cai sob a pressão popular e se forma uma república, controlada por um governo provisório. É por iniciativa da Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como a Primeira Internacional, que vai se orientar a primeira experiência de auto-organização que, por fim, vai definir a importância histórica da Comuna de Paris. Em meio a esse cenário, a população se orienta a eleger um comitê municipal de Paris, composto por delegados eleitos em todos os 20 bairros da cidade. Com essa eleição, se forma um comitê central, existindo e rivalizando lado a lado com o governo provisório. Essa foi, então, a primeira experiência de uma verdadeira dualidade de poder, de um duplo poder, experimentada por trabalhadores organizados. Em sua base, a auto-organização teve desde o início como elemento constituinte. Os soldados da cidade elegiam os seus delegados de batalhão, as ruas elegiam os delegados de bairro,
os delegados de batalhão elegiam os delegados gerais e os trabalhadores delegados de bairro elegiam os delegados de cidade. E assim por diante, todos esses delegados sendo revogáveis e elegíveis a qualquer momento. A Comuna foi então um exemplo de revolução dos trabalhadores, também nas suas medidas. Dentre as medidas imediatamente postas em prática, nos pouco mais de 2 meses de sobrevivência da Comuna, estão algumas, como por exemplo, a abolição do poder executivo e dos comandos da polícia e das municipalidades, ou seja, daquilo que caracteriza a força material de opressão da classe burguesa com os trabalhadores. A substituição dessas forças pelo armamento geral da população, constituindo patrulhas de trabalhadores, o estabelecimento de tribunais populares e o fim dos privilégios do judiciário, ou seja, todo o exercício de tribunais seria feito por representantes eleitos e revogáveis. Todo funcionário público exerceria sua função sem receber nada além do salário de um trabalhador médio. A expropriação das terras, a entrega das mansões e casas seguindo as necessidades populares, o uso livre e gratuito de todos os transportes, automóveis, trens, a expropriação das fábricas privadas e a sua entrega ao controle da coletividade, a rotatividade das funções e a abolição da permanência rígida em ou apenas trabalhos intelectuais ou apenas trabalhos braçais. E por fim, mas não menos importante, a Comuna também realizou a abolição da chamada velha escola, instituindo uma educação laica, estabelecendo o direito ao aborto e o fim da propriedade infantil como propriedade dos pais. Com essas medidas, a gente vê que a Comuna deu um salto de centenas de anos, impondo, na sua curta vida, questões pelas quais a gente luta hoje, ainda na maioria dos países do planeta. Como Lenin diria, para triunfar uma revolução precisa de 2 coisas. Por um lado, um determinado desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, um determinado desenvolvimento avançado da economia, e, por outro lado, uma classe trabalhadora preparada. Em 1871, a França não tinha nenhum dos dois. No entanto, suas lições ficam até hoje. Ela se mostrou como uma forma concreta que a história da Revolução Proletária encontrou para realizar a libertação econômica dos trabalhadores, ou seja, para sua ascensão como classe dominante. Seu exemplo ia ser recuperado lá na frente pelos bolcheviques, com Lenin dedicando uma das suas principais obras, O Estado e a Revolução, ao estudo da Comuna e em polêmica com os socialistas oportunistas, aqueles que, com as suas práticas parlamentares e acomodadas, aquele tipo de convívio pacífico com as instituições da burguesia, a ideia de uma insurreição que quebrasse o Estado burguês era absolutamente impensável. Lenin busca refletir os caminhos concretos da construção do socialismo, recuperando a noção de um período inevitável de transição entre o capitalismo e o socialismo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que na transição do capitalismo para o socialismo, o Estado ainda é necessário, mas pela primeira vez na história, um Estado socialista poderia garantir um regime que seria uma democracia para a maioria da população pobre e trabalhadora e uma ditadura contra os exploradores. Para o Lenin e para o Trotsky, que elabora sobre a questão no seu livro em que discute a União Soviética, A Revolução Traída, a transição percorreria 2 fases, uma inferior e outra superior. Na inferior, que nós podemos chamar de socialismo, ainda vão existir desigualdades materiais e diferenças de classe, fruto da insuficiência do desenvolvimento econômico e cultural. Nessa, o Estado se faz necessário como ferramenta de defesa da revolução dos explorados contra o retorno dos exploradores. Nessa fase, não existem condições ainda para se realizar a justiça e a igualdade, mas a exploração do homem pelo homem terminou, na medida em que a propriedade privada deixou de existir e foi substituída pela propriedade coletiva. Dessa forma, o Estado teria então um duplo caráter. Por um lado, ele seria burguês, ou seja, defenderia ainda a distribuição dos bens da sociedade de maneira desigual, mas sem existir uma burguesia exercendo o poder, e tudo isso por conta da insuficiência do desenvolvimento econômico, e por outro lado, socialista, porque a defesa da propriedade coletiva seria uma das principais medidas do governo e dessa maneira se retiraria o poder econômico da antiga classe exploradora. A próxima fase, ou a fase superior, que é chamada de comunismo, está ligada ao desenvolvimento internacional da revolução e o fim do modo de produção capitalista, se não no mundo, pelo menos na maioria dos países. Nessa fase, o desenvolvimento das forças produtivas terá trazido uma abundância tão grande que vai ser capaz de atender todas as necessidades materiais das pessoas e assim o nível cultural vai se levar a um patamar em que qualquer pessoa vai ser capaz de responder aos assuntos da sociedade. A partir do momento em que, progressivamente, os membros da sociedade forem aprendendo a gerir os assuntos do Estado, vão começar a se mostrar as características da sociedade comunista e, dessa forma, o próprio Estado vai acabar a perder a sua necessidade e vai começar a desaparecer. Esse caminho é o que Lenin vai apontar
como o chamado de definhamento do Estado, ou seja, a fase em que a divisão da sociedade em classes vai começar a acabar e o Estado vai então se dissolvendo. Com a abundância material e o alto nível cultural, não vão haver disputas materiais e as regras da sociedade vão se transformar como se fossem hábitos. Obviamente, as formas concretas através das quais isso vai se dar ainda não se apresentaram, na medida em que o capitalismo se restaurou na maioria dos países do planeta. Mas as experiências das tentativas revolucionárias deixam lições tanto nas derrotas quanto nas vitórias. A experiência soviética na Rússia é um ponto alto das lições deixadas por vitórias. Surgindo primeiramente durante a Revolução de 1905, o Soviet, ou Conselho em russo, surge como um organismo de luta para a organização de greves, que concentrava representantes de trabalhadores eleitos em todas as fábricas da cidade de São Petersburgo e durou até ser dissolvido. Novamente, ele vai retornar à cena em 1917, quando um novo levante de trabalhadores derruba o czar. Nesse período, os soviets existem como ao mesmo tempo organismos de luta que concentram representantes eleitos desde a base dos trabalhadores, mas também como um organismo de poder e administração, rivalizando com o governo provisório e realizando todos os tipos de esforço como abastecimento, patrulhas, organização dos bairros. Ou seja, ele aparece como um organismo novamente de duplo poder, de poder duplo rivalizando com o poder burguês. Com a vitória bolchevique, os soviets passaram então a ser a forma de organização sobre a qual os trabalhadores iriam se apoiar. Como o John Reed, aquele que escreveu Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, aponta, a vitória dos soviets deixou os capitalistas do mundo inteiro de cabelo em pé, gritando que na Rússia não existia um governo. O que de fato era uma mentira, porque ali se realizava o experimento mais democrático que a humanidade já tinha visto até então, expropriando as terras dos latifundiários e entregando para milhões de camponeses famintos, saindo da guerra, legalizando o aborto, entregando o controle das fábricas e da produção para os trabalhadores auto-organizados, tudo isso baseado em um governo cuja sustentação vinha de representantes eleitos diretamente em cada rua, em cada bairro, em cada cidade, com representantes eleitos e revogáveis a qualquer momento, numa estrutura piramidal. O texto, Os Soviets em Ação, na descrição do John Reed, deixa isso muito claro. Com o tempo, a contra-revolução no mundo todo se impôs. A União Soviética se isolou e os soviets começaram a se esvaziar, dando origem a fenômenos como a burocracia estatal stalinista, que nós vamos discutir num outro vídeo. Essa, no entanto, está intimamente ligada a todas as lições que ficaram, dessa vez, de derrotas. Os conselhos operários de 1918 e 1919 e a chamada Segunda Revolução Chinesa, em que surgiram também comitês de greves soviets em Cantão e em Hong Kong, de 1925 até 1927, são dois exemplos de auto-organização revolucionária. Uma experiência interessante é a das milícias antifascistas organizadas por militantes anarquistas e comunistas anti-stalinistas em 1936, na Guerra Civil Espanhola. Nos territórios em que essas milícias tomavam o poder e expulsavam os fascistas, elas realizavam assembleias em que todos os trabalhadores e camponeses tomavam o controle das fábricas, tomavam o controle das terras e distribuíam, ou seja, impunham a auto-organização. No pós-guerra, muitos outros exemplos de auto-organização revolucionária se deram, como por exemplo, a Revolução Boliviana de 1952, quando em menos de 24 horas trabalhadores mineiros e camponeses destruíram todo o exército. Também há o exemplo dos cordões industriais chilenos, durante o período pré-Pinochet, que eram nada mais do que coordenações entre fábricas de diferentes reuniões que se colocavam as tarefas mais distintas como abastecimento, controle da produção e até mesmo autodefesa armada contra os fascistas. E outros exemplos de auto-organização também existiram no Brasil, que foram, por exemplo, as greves da Cobrasma e de Contagem de 1968 em plena ditadura, que ainda que não tenham tido a mesma proporção das situações anteriores, demonstraram uma enorme capacidade criativa dos trabalhadores em organizar greves a partir, por exemplo, de comissões de 5 a 10 trabalhadores em diversas seções das fábricas, fazendo com que se surgisse uma rede e essa rede determinasse a ocorrência de uma greve que paralisou milhares de trabalhadores, tanto em Osasco quanto em Contagem. Todos esses são exemplos cruciais de serem apagados pelos patrões, porque ao serem esquecidos, eles impedem que o trabalhador observe o potencial que ele tem pelo lugar objetivo que possui e que ocupa na sociedade capitalista, chegando à conclusão de que ele pode gerir todos os níveis da vida social, sejam os mais elementares, a partir de uma greve, até as ruas, os bairros, as cidades e o Estado.
é também um testemunho da riqueza de criatividade e vontade de luta do povo trabalhador. E por outro lado, também testemunha a enorme cegueira e miséria histórica que domina o conjunto da esquerda, hoje maioria no Brasil, cujas ações domesticadas se resumem a palanque eleitoral, performance parlamentar e redução de danos da exploração capitalista. Um novo mundo é possível, assim grita a história de todos os peões. Esse foi o canal do Trans é Revolta. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e passar pra frente. Até o próximo vídeo.